CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Quero agradecer a presença de vocês, a Casa Espírita da Ilha de Paquetá, conhecida carinhosamente como CEIP, participando intensamente do Carnaval, com as lives diárias que vocês vão estar acompanhando todos esses dias, para que a gente possa, com a nossa vibração, contribuir para o plano espiritual e que tenhamos, então, um período de Carnaval de muita tranquilidade. Pedir a vocês que coloquem um copinho d'água próximo de vocês, para poder ser fluidificado no percurso, né? Nesse processo todo que vamos acompanhar agora e diariamente. E, como de costume, vou convidar nossa querida irmã, Nízia Maria, para fazer a abertura com uma deliciosa música de presente para todos nós. Que música linda! Muito obrigada, Nízia. Que bom, né? Bem,
Vamos agora, então, ler nossa página do livro Fonte Viva. Vocês vão acompanhar comigo um livro de Francisco Cândido Xavier, né? Pelo Espírito Emmanuel. Nós vamos ler hoje, então, o capítulo 12. O título é Impedimentos. É uma passagem de Paulo de Tarso, no capítulo 12, versículo 1, narrado em Hebreus. Diz assim: pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí Emmanuel comenta: por onde transites na terra, transportando o vaso da tua fé, a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais do progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás, de quando em quando, a incompreensão dos outros. Periodicamente, encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo o impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias, quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Essa passagem lindíssima e explicada por Emmanuel, quando ele diz que é para a gente botar de lado esses obstáculos. Gente, não são os obstáculos que nos cercam, mas aqueles que moram dentro de nós. Quais seriam eles? Um milindre. Quantas vezes a gente é interrompida porque eu fiquei milindrada, fiquei aborrecida no meio do caminho, entendeu? A nossa persona foi molestada, foi ofendida. A nossa persona é o nosso ego, mas nós somos espíritos. Nós temos uma jornada. E nessa jornada, o cultivo da humildade é exatamente para nessas horas a gente não deixar que os nossos brios ofendidos, o nosso ego, ingesse a nossa própria jornada. E aí a gente descobre que fomos nós mesmos os autores da nossa derrota. Então, o importante é a gente focar no objetivo maior e deixar o nosso orgulho de lado, cultivando a humildade, deixar a nossa soberba cultivando a simplicidade, olhando o nosso irmão como uma criança ignorante quando ele pratica alguma coisa que nos fere ou fere o nosso próximo, e não guardando o rancor dele e deixando ele ficar dentro dele,
também é um caminho de luz como o nosso. Todos nós caminhamos para a luz. Então vamos orar? Pedir a Jesus, ó Mestre querido, só Tu salva todas as demandas. Estamos aqui rogando a Ti, nosso mestre de bondade, nosso irmão maior, exemplo de vida, que nos ensine através do vosso evangelho, que nos inspire através dos bons espíritos e que nos compreenda sempre. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que nos dá sempre de estarmos aqui, nos renovando através da reencarnação. Obrigada pela verdade que me ensinou que a morte não existe, mas que a vida continua após a vida. Que fazemos apenas uma viagem de retorno à pátria do nosso Pai. Senhor, olhai por todos os nossos irmãos que nessa pandemia, movidos ainda pelos prazeres efêmeros, pelo desejo incontrolável dos prazeres, busca o carnaval descontrolado e desequilibrado. É por essas pessoas todas que pedimos, Senhor, a compaixão e a misericórdia, e para nós em nossas casas também, a vossa bênção e o nosso profundo agradecimento. Gratidão, Jesus, por podermos estar participando de mais um ENEF. Graças a Deus. Bem, agora eu vou passar para vocês a programação do nosso 7º ENEF. ENEF, para quem não sabe, é o Encontro Estadual da Família Espírita. A família espírita, ela é tudo, engloba tudo, porque se pensarmos na família universal, os nossos amigos, você que mora sozinha, em casa, você tem uma família, são as pessoas que convivem com você, que te querem bem. Então, você também está participando do 7º Encontro Estadual da Família Espírita da Ilha de Paquetá, o nosso ENEF da CEIP. Você que está aí sozinho, você que está com seu companheiro, com a sua companheira, o que for, todos nós somos uma família. Então, estamos participando desse 7º ENEF, pois a CEIP pratica esse evento desde a fundação da casa, desde quando ela foi aberta, lá na Coelho Rodrigues, número 48 Fundos, e nós já, no Carnaval, meses depois, começamos a fazer, graças à colaboração dos trabalhadores da casa, especialmente do Ricardo, que é o responsável pela InfoCEIP. E agora eu vou para a programação. No dia 12 de fevereiro, nós teremos a palestra, começando às 17h45, com Aline Queiroz, Carnaval e a Visão Espírita. Hoje, então, né? Dia 13 de fevereiro, Éder Andrade, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Também o tema será Carnaval. Dia 14 de fevereiro, Eduardo Henrique, nosso querido Edu, Carnaval, As Tentações do Mundo. E, para encerrar, dia 15 de fevereiro, Alcides, não, ainda não encerramos ainda, tá? Alcides Geral, incluindo a do Carnaval. E aí, para encerrar, agora sim, dia 16 de fevereiro, Marcos Juver, a visão espírita do Carnaval. Então, os temas vão todos vão rodar em torno do tema Carnaval, as abordagens espírita, muito interessante, muito a acrescentar nos nossos ensinamentos, nossos aprendizados, né? E agora nós vamos começar, então, hoje, dia 12
de fevereiro, com Aline Queiroz, e o tema Carnaval e a Visão Espírita. E eu convido, então, a Aline Queiroz para dar início ao nosso ENEF. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder compartilhar de algumas... Porque o Carnaval, ele não é uma festa que acontece só aqui no Brasil, né? Lá no PowerPoint, que o Ricardo vai colocar para a gente já vai ter uma noção que o Carnaval, ele não é uma... Ele, na verdade, ele é uma festa, como a gente vai ver aí no slide, ele é uma festa universal, né? Ele acontece em Veneza, acontece na China, acontece na França. Então, não é uma festa exclusiva dos brasileiros, eu acho que a maioria já sabe disso, né? E eu trouxe várias análises a respeito dessa festa, tá? Baseado no relato de espíritos como Manuel Filomeno de Miranda, Herculano Pires, para a gente poder conversar essa noite. Bom, a gente já sabe que não se trata de uma festa atual, né? É uma festa muito antiga, o Carnaval, porque ela está ligada às festas pagãs, principalmente lá na Roma Antiga, que traz, né, já traz essa festa desde essa época. Então, segundo o professor Herculano Pires, lá no livro Infinito e o Finito, o paganismo dentro do politeísmo grego-romano, essa tradição encabeçada por um deus, tá? Chamado Momo. E aí, esse deus, chamado Momo, e que permanece até hoje comandando essa festa em alguns países do mundo, principalmente aqui no Brasil. Bom, são 4 dias de entrega, né? E Herculano Pires diz que todos os deuses do paganismo foram derrotados pelo cristianismo nascia naquele momento, menos esse Momo, porque ele tinha uma natureza onírica. O que isso quer dizer? Diz respeito aos sonhos, né? Então, ele não lhe permitia participar inteiramente da realidade, então saía da realidade, né? E era um deus marginal, tendo como característica a leviandade. Então, tinha esse deus Momo, deus com letra minúscula, né? Não era de modo absoluto outros deuses do Olimpo grego. Mesmo com a implantação do cristianismo, essa festa pagã perdurou durante toda a Idade Média. Em Veneza, em Nice, em Turim, em Roma, e permanece até os dias atuais, né? E aí a gente tem esse formato que a gente vê, né? O formato dos desfiles que a gente vê hoje, começou lá no século XIX, lá em Paris. Até trouxe uma imagem, né, bem antiga para a gente ter essa noção, que ele começa lá atrás, lá no século XIX, e muita gente não tem noção do quão antigo é. Então, nós vamos abordar, né, com mais detalhes, qual é a visão da doutrina espírita sobre esse tema. Então, o Carnaval na visão espírita. Segundo a tradição latina, o Carnaval é resultado das orgias. A criatura humana tem necessidade de descarregar tensões, né? E normalmente essas tensões eram descarregadas no circo máximo de Roma, quando o imperador oferecia pão e divertimento para todo mundo. E esses divertimentos se espalharam pelo mundo, né? O mundo todo, cada qual com a sua característica. À medida que o cristianismo se propagou e foi eliminando aqueles excessos, né, dedicados aos deuses, foram criadas as festas normais, comemorativas, as celebrações, né? E é quando surge o Carnaval de Veneza, que era um carnaval de máscaras, um carnaval de encontros, um carnaval de encontros e encantos, digamos assim. E o carnaval vai tendo cada vez mais adesão de diversos lugares. Quando, por exemplo, os portugueses passaram a festejar o carnaval, tinham formas grotescas de comemorá-lo, né, nessa época, colocando, te davam até exemplo, né, que eles colocavam dejetos nos tubos
e atiravam as pessoas na rua. Então, era a forma que eles encontravam naquele momento de comemorar, né, o carnaval. E o que acontece? Com a vinda dos escravos, né, da África, eles trouxeram os batuques, as festas, e aí foi havendo uma fusão, e ela tinha um caráter até, de certa forma, interessante, que foi havendo uma fusão, e aí chegaram os blocos, os concursos de fantasias, né, na qual se exibia a riqueza da imaginação do ser humano, a arte, né, que propagava naquele momento. E aí, depois, essa ideia, ela foi se diversificando, e surgiu o trio elétrico, que a gente até conhece muito bem hoje, né, que acabou sendo responsável, na verdade, de uma certa forma, uma certa degeneração do sentido do carnaval, quando surge o trio elétrico. Deixando, então, de ser um momento de dança, de bailes, né, para ser um momento de, eu diria, de inconsequência e desordem. A gente vê muitas notícias a respeito disso. Eles arrastam milhões, né, em uma promiscuidade terrível, em muitas situações a gente encontra isso. Então, o carnaval passa a ser uma festa bárbara, né, que nos faz retroceder a um primitivismo, mas um primitivismo caracterizado também pela infâmia, pela malícia, e, sobretudo, pelos propósitos infelizes de indivíduos que vão utilizar desses dias para dar vazão às suas paixões inferiores. Bom, bem vale lembrar que as comemorações do carnaval nem sempre foram acompanhadas de drogas e seus excessos, que às vezes a gente acaba linkando muito, né, a festa do carnaval a esses excessos. E todas essas substâncias alucinógenas, né, que a gente vê que as pessoas geralmente usam para fugir de si mesmo. O fato é que o carnaval, ele não ficou ileso a essa perturbação dos indivíduos atormentados, que, não tendo os estímulos para uma alegria comum, uma alegria simples, digamos assim, utilizam-se dessas substâncias perturbadoras para poder alcançar essa alegria ilusória, né? Então, vale lembrar que depois desse largo processo de ética, da cultura e da civilização que nós encontramos, a gente tem, né, vive numa civilização, a ruptura total desse, digamos, pudor, né, nos leva a um estado de perturbação interior. Então, assim, a gente já não pratica, né, tanta vilania, principalmente naquilo que provoca o sexo, que deveria ter seus estímulos, na verdade, na empatia, na troca de hormônios, no diálogo, no sentimento, né, e não nesse assalto pelo prazer imediato, fugaz e destituído de significado que a gente vê principalmente e infelizmente no período do carnaval. Então, interessante ressaltar também que a psicosfera da cidade fica terrível, né? Acho que a gente já teve a oportunidade de ver isso em alguns livros, de ler isso em alguns livros. Fato esse lembrado por Manuel Filomeno de Miranda, e aí vou citar um dos livros, que é Nas Fronteiras da Loucura. Sabemos muito bem que não apenas as mentes encarnadas querem aproveitar esse momento, né? A gente sabe disso, mas também os desencarnados querem, como relata também Manuel Filomeno de Miranda em outro livro chamado Entre os Dois Mundos. E olha, veja um relato dele nesse livro. Ele diz o seguinte: podia perceber que, não obstante a iluminação forte, pairava uma nuvem espessa, onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres de tal forma permeada que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência. Então, ou seja, se misturavam, né, o grupo dos encarnados e desencarnados, com a mesma abordagem, mas agora no livro Nas Fronteiras da Loucura, também de Manuel Filomeno de Miranda, ele diz o seguinte: a população invisível, ao olhar humano, era acentuadamente maior que a dos encarnados. Olha isso, os desencarnados, a população de desencarnado era maior.
Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas, que eram telecomandadas. Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Ingeriam drogas, utilizando-se dos comparsas no corpo físico. E é isso que ele relata nesse período. Vamos entender como é que isso acontece, pessoal? É o seguinte, os espíritos desencarnados, né, no estágio primário, utilizam-se desses vibriões mentais, tá, de pensamentos torpes, e passam a se alimentar dessas emanações psíquicas do encarnado. Logo depois, à medida e esses espíritos praticamente apossam-se, exercendo uma certa subjugação dessas vítimas espontâneas, né? E passam a viver entre dois mundos. Eu até trouxe a imagem, né, para ter essa ideia. Daí, não raro, muitos dos encarnados acabam se sentindo frustrados, porque foram instrumentos desses espíritos desencarnados que deles se utilizaram. E essa perturbação leva muitos ao desfalecimento, gerando consequências perturbadoras, sem dúvida, né? Não raro surge, por exemplo, uma gravidez no carnaval. A gente vê muitas histórias, né? Porque acaba sendo um momento no qual as pessoas mais facilmente se permitem encontros furtivos, com consequências sérias, podendo levar, inclusive, muitas mulheres à prática do aborto após esse ato impensado, que é que muitas vezes acaba acontecendo, infelizmente. Agora, não há problema algum em acompanhar os desfiles, os carros alegóricos. Você até trouxe essa imagem para a gente ter essa noção da alegria, né? As pessoas realmente alegres, isso faz parte da vida, né? Estamos, assim, dando expansão aos nossos sentimentos dentro de um comedimento. Essa é a proposta. O que muitas vezes observamos é que muitos indivíduos se retraem o ano inteiro para, no carnaval, assumirem a sua real personalidade. Então, podemos dizer que estão mascarados 300 e poucos dias, né? E naqueles 5 dias, ele põe para fora o que ele realmente é. A pessoa põe para fora o que ela realmente é. Sempre vale lembrar que nesses dias nós podemos nos resguardar pela oração. A gente tem que pensar que a oração, e a gente sabe disso, né? É o caminho seguro para a gente trilhar. Aproveitando tantos dias ociosos, já que a gente tem, para uma leitura edificante, para um estudo, bem como uma convivência familiar harmoniosa. Quem nunca tem... Sabe aquela coisa que a gente nunca tem tempo? Aproveita esses vários dias para um almoço em família, né? É importante praticar isso, é importante colocar isso em prática e a gente observar o quão salutar é construir dentro de si essa harmonia, esse equilíbrio. Essa é uma outra opção para um carnaval, né? Assim, outra coisa que eu acho interessante, que a gente quase não fala, é buscar um contato consigo mesmo, de paz, de tranquilidade. A meditação é uma ferramenta para isso, porque a ideia é construir uma barreira vibratória do bem. A gente tem que pensar nisso, para impedir, né, que essa infestação mental, eu acho que essa que é a ideia, continue por sucessivos dias na psicosfera terrestre. Eu trouxe essas 3 imagens que vocês estão vendo aí. Elas foram captadas pela câmera do meu celular, né? Foram 3 dias diferentes, em momentos diferentes, não tem nenhum tipo de manipulação da imagem, não tem filtro, não tem nada. Foram momentos que eu tirei para ver o pôr do sol, ver o mar, poder correr um pouco, poder fazer exercício. Então, a gente, quando quer, a gente arruma, né, uma forma de se conectar com Deus. Essa também é uma forma de conexão com o divino. Quando a gente olha, né, aquela imensidão azul do mar,
quando a gente olha o pôr do sol, o nascer do sol, faz toda uma diferença internamente. Então, essa conexão acontece. É como se fosse uma forma de oração. A gente tem diversas formas de orar, e essa é uma delas, né? Admirar, olhar o que Deus botou para a gente aqui na Terra, né? Voltando ao livro, Nas Fronteiras da Loucura, ele cita a construção nesses dias de um pronto-socorro comandado por Dr. Bezerra, nesse período conturbado, né? E são requisitados milhares de espíritos generosos, não necessariamente, tá? Espíritos elevados, não necessariamente, mas sim espíritos de boa vontade, que desejam servir, e eles são orientados a inspirar as pessoas a terem menos desejos em inspiração do bem. Esse é o trabalho deles, e esse trabalho ele acontece não só dentro do centro espírita, ele acontece na igreja, ele acontece em qualquer ambiente no qual você esteja ali com as pessoas reunidas e orando com sinceridade, né? Então, eles permanecem ao nosso lado, nos reconfortam, promovem socorros às vítimas, trabalham realmente a nosso favor. Porque nesse período temos grandes obsessores, né, que estão influenciando negativamente as pessoas por ignorância, acreditando que estão encarnados, muitas vezes acontece isso. Então eles são trazidos para um diálogo que a gente chama de terapia da palavra, né, e são levados para esses postos para receberem toda essa orientação. Agora vejam, se com todo esse socorro, se com todo esse amor e esse amparo da espiritualidade, nós vemos resultados funestos nesse período, imaginemos o que seria de nós se não houvesse a abnegação desses nobres guias da humanidade. O que seria de nós se isso não acontecesse, né? Bom, nesse período, inclusive, podemos afirmar que o número de obsessões aumentam. E a gente pode entender por que isso acontece. Porque as pessoas ficam receptivas e pensam que a vida é um carnaval. Tem gente que espera o ano inteiro pelo carnaval, pela oportunidade de se permitir mentalmente ter atitudes que não teria normalmente. Tem gente que faz isso. Porque as pessoas ficam mesmo receptivas, né? E o fato é que esses dias vão passar, mas as pessoas ficam embaladas naquela ilusão e passam a manter uma conexão com os espíritos que lhes são afins, dando lugar a essas obsessões. Muitas vezes, pela fixação das ideias em que o espírito adversário começa a transmitir, né, à mente do seu um desejo veemente, ele vai jogando aquilo, vai explorando essas energias, e o encarnado acaba tombando na exaustão, num estado de obsessão grave, porque pode acontecer a partir daí. No livro Entre os Dois Mundos, também de Manuel Filomeno de Miranda, ele se refere a respeito dos lares que abrem campo aos obsessores nesse período. Então, o risco é que eles permaneçam ali depois do carnaval, porque as mentes encarnadas os prendem através das recordações e dos desejos que não foram atendidos. Ficam mantidas as aspirações, sabe, as lembranças, né, que passam a fazer parte do cotidiano, então é um elo de comunicação entre eles. O encarnado vai deitar e fica ali, elucubrando, sabe, tendo verdadeiros diálogos com a entidade que ele está imantado, e quando se desliga parcialmente pelo sono, a entidade perversa arrasta mesmo aquele encarnado e o leva para regiões inferiores, onde existem carnavais da pior procedência, porque isso acontece. Então, quando voltam ao corpo, quando esse encarnado volta ao corpo, ele está exausto. As energias saudáveis desaparecem e, por consequência, as obsessões estão instaladas. E ficam no ambiente familiar, atraindo, né, outros espíritos, já que eles possuem verdadeiras legiões de amigos, assim como nós, né? Chamam os amigos, vem para cá, o ambiente aqui é propício, né? O intercâmbio psíquico começou, o nutriente aqui é bom, eu tenho, né, uma forma
de me comunicar e de ser atendido, e aí isso acaba ocorrendo de forma devastadora. Então, vamos reforçar, na verdade, pessoal, que o Espiritismo não proíbe nada. Eu trouxe essa imagem para dizer isso, mas ele espera o melhor de nós. Reforçar essa ideia. Ele espera, né, a doutrina espera o melhor de nós. Ao contrário de outras propostas religiosas que têm o seu papel, tá? Que têm a sua função, né? Propostas religiosas que são mais disciplinadoras, que estabelecem regras mais fechadas de conduta, como, por exemplo, como você se veste. Nossa, achar que carnaval que pode ser comemorado, nem pensar, né? Então, controla o que você come, o que você bebe. A doutrina espírita, ela não trabalha nessa linha, a gente sabe disso. Porque ela conta com um nível de amadurecimento, um nível de autonomia, de autocontrole maior de quem a segue, de quem, né, compactua com esses conceitos. Então, tudo tem a sua função na vida, a gente tem que pensar nisso. Muitas vezes, a pessoa necessita dessas experiências mais, digamos, toledoras. Mas a proposta espírita é um apelo à consciência. Então, a ideia não é deixar uma fala moralista aqui para vocês sobre o carnaval. Ah, não pode fazer isso. Ah, não pode fazer aquilo. A proposta não é essa. Que linha nós queremos trabalhar nessa mensagem para o carnaval? A linha que está lá no capítulo 13 do livro Nos Domínios da Mediunidade, por exemplo, em que o benfeitor chega à esfera espiritual de André Luiz e faz uma preleção sobre o pensamento, sobre a força do pensamento e dos ambientes espirituais que o pensamento é capaz de gerar. E por que estamos falando disso? Por que a gente está falando da força do pensamento? Porque nessa época do carnaval, a gente percebe que, do ponto de vista espiritual e mental, há, como eu falei, uma certa turbulência. Porque as pessoas ficam muito ansiosas em função de uma comemoração e de uma proposta que é a proposta dessas grandes festas coletivas, que é de liberar, né? Liberar geral. E às vezes a gente acaba perdendo o limite, ultrapassa certas linhas e rompe com essa ordem que a gente veio construindo. Como a gente já falou, essas festas são muito antigas. O Império Romano cultivava esse tipo de festa, onde a regra era: vamos eliminar todas as barreiras da ordem. Imagina isso. Nesses dias você pode fazer o que você quiser. Imagina. Olha que perigo para um espírito imaturo, né? Está liberado. Você se libera mentalmente de fazer o que você quer. Então, dentro dessa proposta, as pessoas acabam acessando conteúdos psíquicos que são muito primitivos. Então, nós acabamos nos permitindo certas condutas que saem muito dos limites da razoabilidade. E aí a gente perde o bom senso, ultrapassando, exagerando na bebida, todo tipo de excesso, né? É como se a gente mentalmente se permitisse. É como se mentalmente eu dissesse: ah, hoje eu posso. Pode mesmo? Será? A todo momento você recebe um convite para uma briga, por exemplo, uma discussão. As pessoas ficam mais exaltadas. No trânsito, por exemplo, o convite da briga vem essa ideia, né? As pessoas estão mais exaltadas. Muitas vezes você é abordado por uma pessoa que está completamente bêbada. Então, ela faz e fala certas coisas que não falaria se estivesse no estado normal, né? E aí volta nessa questão da permissão mental. Isso tudo que eu estou falando exige de nós uma vigilância, um cuidado, aquilo que Jesus chamava no Evangelho de a prudência das serpentes, simplicidade das pombas, mas prudência das serpentes. Então, que a gente fique mais vigilante, eu acho que o tempo todo, o ano todo, mas principalmente nesse período. Então, nós precisamos, além, assim, ficarmos muito atentos a isso. E quando esses limites são extrapolados, quando a gente dá vazão a essas emoções mais primitivas,
nós acabamos criando um clima mental no ambiente que é um clima compatível com essa vibração, de certa forma, primitiva, né? E aí nós recordamos desse benfeitor, no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele diz assim: imaginar é criar, e toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. Então nós imaginamos quadros dos mais variados, desde quadros de sensualidade ou de exageros na bebida, alimentação ou agressividade, e esses quadros ganham vida e movimento. Isso gera na chamada psicosfera, né, uma esfera psíquica carregada dessas formas, pensamentos, criadas pela imaginação, muitas vezes perturbada. Olha a importância da oração aí, para que a gente tenha uma conexão com o divino. E ainda prossegue dizendo o seguinte: e como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos a fim de ajuizar quanto àquilo que devemos receber. Ou seja, você imaginou, criou, gerou uma psicosfera, você começa a permutar, a trocar com todas aquelas criaturas que estão na mesma faixa de sintonia. Então, qual é a sintonia? Qual é a sintonia que você quer manter? Então, o maior desafio desse momento do carnaval é a gente exercer uma escolha, que é a escolha mais desafiadora do ser humano, que é você escolher o que você vai pensar. Escolher o que você vai imaginar, o que você vai sentir. E isso exige um imenso autocontrole. Exige autoconhecimento. Para que a gente, quando perceber que está pensando uma coisa, sentindo algo ou imaginando, ao invés de nós deixarmos que tudo isso siga o seu fluxo sem nenhum controle, nós vamos lá e assumimos o controle do pensamento. Isso serve para todos os momentos, tá, pessoal? Mas a gente está falando especificamente aqui do carnaval, do cuidado que a gente tem que ter ainda maior. Então você vai lá e pega o controle do pensamento, dizendo assim: não, eu não quero pensar nisso. Eu não vou alimentar esse pensamento. Eu vou pensar outra coisa. Imediatamente você assume o controle, usa a sua vontade e seleciona seus pensamentos. Seleciona o que você vai imaginar, seleciona o que você vai sentir. E é o que ele está dizendo, porque a partir do momento que você pensa, sente e imagina, você entra em relação. Você começa a permutar com encarnados e com os desencarnados, né? É o processo da sintonia, que é um processo natural, em que os semelhantes se atraem e permutam valores. Isso é algo natural. E ele ainda diz o seguinte: quem apenas mentalize angústia e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as de desarmonia e de sofrimento. E conclui ainda dizendo: é da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Então ele diz: porque toda a criação começa na ideia. Toda a criação começa na mentalização. Nós imaginamos algo, nós temos a ideia e a partir dali nós vamos vestindo, concretizando essa ideia através do pensamento, das atitudes, das palavras e das ações. Então, atitudes, palavras e ações concretizam a ideia.
experimentamos algo da emotividade. Essa emotividade plasma a ideia. Surgindo a ideia, começou o processo criativo. A partir dali, nós vamos concretizar essa ideia. Olha, assim, a gente sabe da capacidade que é o nosso pensamento, a capacidade que ele tem, né, de plasmar, de colocar, de dar vida. Então, o cuidado, ele é extremo em todos os momentos da nossa vida. Por isso que ele diz que é da forja da ideia que nascem as asas dos anjos. Para se tornar um anjo, crescendo em sabedoria e em amor, nós então precisamos pensar nisso, precisamos imaginar isso, precisamos criar mentalmente esse quadro para que ele tome força. Da mesma maneira, as algemas, as escravizações, os desequilíbrios também são programados, também são pensados, digamos assim, e são alimentados pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras e pelas nossas ações. Alimentados, assim, através de... E olha o cuidado, e olha o detalhe, né, que a gente não dá conta muitas vezes. Ele diz o seguinte: pelo pensamento, escravizamo-nos a troco de suplício infernal, sentenciando-nos, por vezes, a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. Então, pessoal, cuidar do pensamento e das emoções é de fundamental importância. Será que a gente tem noção dessa importância no nosso dia a dia? Será? Será que esse pensamento que eu estou tendo agora, essa emoção que eu estou sentindo agora, não é decorrente do ambiente, por exemplo? Desse momento, dessa emoção, dessa tensão, né? Então, dessas características desse período, eu preciso identificar isso dentro de mim. Ficar atento. Será que é meu mesmo? Ou eu preciso ter mais autocontrole, dominar e fazer melhores escolhas, direcionar meu pensamento? Já repararam quando a gente está dentro do centro e a gente se sente, de certa forma, protegido, amparado e acolhido pela espiritualidade? Nossos pensamentos, eles são mais leves, né? Um otimismo maior, uma forma de olhar a vida com mais leveza. E o que acontece quando a gente está fora, na turbulência, né? E a gente está, na maioria das vezes, fora? A gente precisa aprender a trazer aquela paz para dentro de nós, porque, na verdade, essa paz pertence a nós. A grande questão é que a gente saiba fazer isso na prática, né? Então, essa é a ideia para quem pretende passar por esse período do carnaval, principalmente, de forma mais equilibrada, vibrando em uma sintonia melhor, né? Elegendo os seus pensamentos, as suas atitudes e as suas ações e, por consequência, elegendo a sua companhia espiritual, porque é assim que funciona. Então, que você viva esse período no controle das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas atitudes e das suas palavras. Que nesse período você não perca seus valores. A mensagem principal é que você não perca seus valores, sua dignidade já conquistada a duras penas. Por conta de alguns dias e que num gesto impensado, né, a gente acaba colocando muita coisa a perder, né, por alguns dias que eu me permito ilusoriamente a praticar algo que eu já entendo que não é legal. Então a proposta é essa, né? Precisamos de estar muito mais vigilantes, porque qualquer pequeno estresse já é o suficiente para abrir caminho para o desequilíbrio. Então, olha a vigilância aí, olha o cuidado para que eu não me abra algo que vai me desequilibrar. Então, o desejo é um carnaval com alegria, mas que a alegria seja diferente dessa alegria do desequilíbrio, sabe? Dessa alegria do excesso, que é tão ilusória.
mas sim aquela alegria genuína, que vem da alma, que realimenta e que nos faz ter vontade de cumprir nosso dever, de viver a vida, de aproveitar as oportunidades, as circunstâncias e, principalmente, aproveitar as pessoas que estão na nossa vida. As pessoas que compartilham conosco a existência, né? Os nossos afetos da alma. Então, aproveitar esses dias, olhando dessa forma, buscando quem te faz bem, buscando o que te faz bem. Eu dei o exemplo da questão lá da corrida, do pôr do sol, do nascer do sol, de estar ali naquele ambiente. Aquilo me faz bem, aquilo é a minha forma de conexão com Deus. Então, que a gente consiga buscar essas oportunidades. Então, que essa alegria seja uma alegria genuína. Eu acho que esse que é um ponto, né? Espiritual, verdadeira. E não essa alegria artificial, construída provisoriamente, num momento ali, né, qualquer, na base do excesso, na perda da consciência e na perda do autocontrole. Não vai ser uma coisa legal. E para finalizar, eu trouxe uma parte do cordel de Braulio Bessa para nossa reflexão. Ele não está inteiro aqui, mas eu peguei partes que eu achei interessante para a gente poder falar hoje. E ele diz o seguinte: retire a velha máscara que lhe esconde o ano inteiro, sem sentir medo nem culpa, afinal é fevereiro. E saia pela cidade de alma livre de verdade, distribuindo alegria, consertando esse engano, pois é no resto do ano que se usa fantasia. Uma fantasia dura, forjada no preconceito, com muito menos sorrisos, onde tudo tem defeito. E dá para ser anormal, para ser feliz do seu jeito, só é preciso tomar uma dose de respeito. Festeje com o coração e aprenda essa lição para que nunca mais esqueça, onde você estiver, que sobre samba no pé e juízo na cabeça. É isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a participação de todos. Obrigado mesmo a companhia de vocês. É sempre um prazer imenso, imenso mesmo, estar aqui com vocês. Um grande beijo. Acabou ainda não, Aline. Queria que você fizesse a prece de encerramento para a gente. É possível? Com certeza. Vamos lá. Vou pedir para todos mentalizarem Jesus. E vamos, acima de tudo, agradecer. Mestre querido, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui essa noite, essa tarde, e que a gente possa, acima de tudo, sentir, Mestre, essas vibrações de amor que emanam do Senhor. Agradecemos também ao Pai Criador pela oportunidade desta encarnação, e que possamos fazer dessa encarnação a grande diferença em nossas vidas. E possamos seguir tentando sempre praticar tanta teoria na prática. Colocarmos em prática toda essa teoria maravilhosa que recebemos como um grande presente do Divino. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Aline, muito obrigado pela participação. Nós vamos finalizando agora aqui. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus.
e que a paz de Jesus vos guie.